Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao 5º vídeo do nosso mini curso de audiovisual da primeira mostra de curtas escolar do Vale Itapucu. E a gente está num cenário diferente do que os outros vídeos, porque aqui a gente vai falar um pouco sobre a edição, trilhas, aplicativos, softwares. E eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês de forma muito simples. Que vocês vão escolher um aplicativo, aquela pessoa, aquele aluno que tiver mais facilidade, interesse, vai acabar olhando para um desses aplicativos, despertando o interesse, e eu sugiro estudar, pesquisar na internet tutoriais, pesquisar alguns cursinhos, algumas coisas para fazer. Não digo que vocês precisam comprar cursos, nem nada disso, tá? Mas a pessoa que tiver ali uma habilidade, uma curiosidade a mais, eu sugiro que ela vai acabar indo para a internet, para o YouTube, pesquisando esses tutoriais, e inclusive os próprios aplicativos que eu vou falar aqui, eles têm seus próprios tutoriais, eles têm os atendimentos, os chats, em que você pode pedir ajuda, suporte, esse tipo de coisa. E eu não vou falar tão a nível profissional, então um linguajar onde vocês não consigam entender. Eu vou tratar de forma bem mais simplificada, para que, de fato, no final das contas, vocês consigam executar o filme e editar. Então, vamos seguir adiante nesse assunto, vai ser bem legal. Então, bora lá. O primeiro software que eu vou apresentar para vocês é o Adobe Premiere Pro. Ele é um software profissional de edição e pós-produção. Esse é o Adobe, ele é muito conhecido já no ramo profissional. Então, tipo, quando chegar lá em cima, muita gente já tá editando no Premiere. Teve uma época em que o Final Cut, ele era também muito utilizado, mas hoje o Premiere é o software onde a maioria das empresas, das produtoras, já utilizam, não, elas utilizam inclusive em Hollywood, porque ela tem vários aplicativos como Illustrator, ela tem Photoshop, tem o outro também de Motion, o After, tem uma gama dentro desse pacote. Esse daqui é um aplicativo pago, tá? Ele também tem para estudante num valor mais abaixo do que o valor de mercado. Eu vou abrir para vocês agora, no próprio Google Imagens, para vocês visualizarem como é o template, como o painel de edição desses softwares, para vocês entenderem um pouquinho. Veja, essa aqui é uma característica do Adobe Premiere Pro. Então, aqui você tem o visualizador, aqui você tem as tracks, onde você vai baixar o material bruto, onde você vai editar. Aqui na lateral, então, os projetos, os efeitos, aqui outros visualizadores, alguns comandos. Tem as opções, inclusive em inglês, né, de você traduzir, e aí fica mais fácil. Ele é um aplicativo, um software muito fácil de editar. Então, o comando é o C de corte, o V para juntar, aí sempre tem que selecionar o I e o O para você exportar esse material. Então, quer dar o comando em Alt e em Input, se não me engano, para você escolher qual é o assunto que você quer, no final das contas, exportar. O que é exportar? É esse material que você está dizendo para o computador que você quer que, no final das contas, seja um vídeo, depois editado. E aqui, nessas trilhas, nessas tracks, tem o som, né, o áudio que a gente está falando. Aqui embaixo vocês vão inserir as trilhas, as músicas. Só que nesse caso, para você inserir as músicas, você vai ter que baixar de um aplicativo, né, de um site de músicas sem copy, que significa sem direitos autorais. E aí você vai ter que selecionar e tomar muito cuidado para não pegar uma música do YouTube, de alguma forma você vai lá e baixa, e isso vai ter um impeditivo lá no canal do YouTube, ou lá no Vimeo, ou aonde vocês forem pôr. Porque o dono, muitas vezes, o criador, ele vai lá dizer, ó, você não tem o direito de usar essa minha música porque você não me pediu, né? Tem o ECAD, a indústria fonográfica no Brasil, ela é muito grande. Então, tome muito cuidado para que esse tipo de situação acabe não desencadeando algum
processo, alguma coisa por briga judicial, por trilha, por uma música que você usou indevidamente. Ah, você foi usar uma trilha da Anitta. Não pode. Vocês vão usar da uma trilha aí da Luísa Sonza, de uma bandinha, de qualquer coisa que já tiver no YouTube, tomem muito cuidado. Então eu sugiro que vocês entrem em sites, eu até posso deixar uma lista aqui no próprio YouTube para vocês, aqui na descrição, alguns links de sites gratuitos, o que é melhor ainda, e que vocês podem buscar trilhas sem esses direitos autorais. Eles são seguros, tá? Não só eu, como muitos profissionais da área do audiovisual utilizam. Não vai ser a música que muitas vezes vocês estão idealizando? Pode ser. Aí vocês vão ter que brincar um pouco. Vocês podem usar os efeitos sonoros, por exemplo, de uma campainha. Bem. Sabe quando você faz um erro e um acerto, né? Dá o check-in. Você quer de uma máquina de escrever. Então, vocês podem buscar, inclusive, por esses efeitos sonoros, e aí vocês vão trabalhando, vocês vão construindo um desenho de som junto com aquela trilha, tá? Vocês querem um efeito de passos, de pessoas, de uma pessoa andando, é, pisando em folhas, do passarinho cantarolando, né, criando uma ambiência. Então, tudo isso aí vocês têm que cuidar, mas existem alguns sites gratuitos. Eu vou falar de um aplicativo no final desse vídeo, que é o que eu estou usando, muita gente está usando, tanto de forma profissional quanto de forma amadora, gratuitamente. Também tem a versão paga. A versão paga não é um valor tão alto assim, mas guardem essa informação para eu poder falar um pouco mais lá no final. Tá? Vamos voltar para o Adobe aqui. O Adobe, ele é um aplicativo pago, tá? Tem a versão para estudante, que ela é uma versão também paga, mas com um valor mais baixo. Ela tem uma versão de teste de 7 dias, então se vocês quiserem descobrir esse universo do Premiere durante 7 dias, eu também sugiro, é legal vocês terem essa experiência. Quem sabe para o ano que vem vocês já vão amadurecendo cada vez mais, né, na parte da edição, para quando na próxima mostra, olha, em um ano já evoluir nesse sentido. E o Premiere, ele tem várias ferramentas, como, por exemplo, já o tratamento de limpeza de ruído do áudio, de sincronizar a imagem com o áudio. Então, se vocês gravarem a imagem e o áudio separado, né, já tem uma ferramentazinha onde você clica no botão esquerdo do mouse e é possível selecionar ali, ele faz tudo automático. Fora que você consegue criar planilhas, tabelas, movimentos, efeitos. Já existem sites com templates prontos, assim como em outros sites, templates prontos, quando já vem com a transição, com os letterings, com as letras, né? Então, tem uma diversidade muito grande e infinita no Premiere. Tá? Inclusive de legendas, que tem uma possibilidade de legendas automáticas ali, e isso também é show de bola. Sugiro vocês conhecerem, é muito legal, eu gosto muito do Premiere. Não estou utilizando agora no momento, porque eu tenho editado cada vez menos, mas tem um aplicativo no final que eu vou falar, que é o que eu estou utilizando para poder fazer os meus trabalhos. Mas esse aqui é um muito legal. O próximo que eu vou falar para vocês é o DaVinci Resolve, ou DaVinci Resolve. Ele combina edição, correção de cores, efeitos visuais, gráficos em movimento, edição de pós também. Ele é muito similar com o Premiere Pro. Ele é gratuito. No mercado audiovisual, ele é muito conhecido pela qualidade de você trabalhar a cor. Então, vejam aqui que vocês conseguem visualizar como é que fica o visual de um vídeo, né, editado. Veja, foi cortado aqui, outra imagem, colocou por cima. Aí tem provavelmente aqui um efeito, aqui embaixo a trilha principal. Quando a gente já é profissional, quando já tem um olho mais treinado, na hora que a gente olha já isso, identifica algumas coisas, vocês vão dizer, meu Deus, mas é só uns tetris, uns quadradinhos, laranja, azul, verde, mas no final das contas vocês vão percebendo que é tudo muito similar, e aí o olho vai ficando mais treinado. Aqui na lateral, tanto no Premiere quanto no DaVinci, ele tem esse equalizador de áudio. A voz, importante, guardem essa informação, anotem.
para aumentar o volume. Eu não sei, Bárbara, em que momento o áudio fica muito baixo ou ele estoura. Quando ele estoura é quando dá um grito muito alto e dói os nossos ouvidos no headphone ou na TV quando a gente está assistindo e sobe muito e desce muito o áudio. Fica muito baixinho e depois muito alto. Sempre tem que cuidar no equalizador estar entre -6 e -12, tá? Sempre cuidar para que não passe de 0 essa faixa aqui, tá? Pesquisem na internet essa informação, mas anotem isso, tá? A voz da gente tem que sempre estar em -6 e -2, -6 e -12 e nunca passar de 0, tá? E nunca passar de -24, menos. Aí vai ficar muito baixinho. A trilha, dependendo da trilha, ela vai ficar em -18, -20, -25, -28, tá bom? Guardem essa informação. Agora eu vou falar de um outro que ele é mais simples ainda, que é o Canva. Provavelmente o professor, a professora, se você aluno já usou para alguma disciplina, para alguma apresentação, para algum vídeo, né? Porque esse é um aplicativo já bem conhecido e diversificado tanto na educação quanto no empreendedorismo, em vários setores empresariais, audiovisuais, o que você imaginar, porque ele é muito fácil, ele é muito intuitivo. É uma ferramenta gratuita, gráfica, online e offline. O que isso significa? Que vocês podem... eu errei aqui, gente, ele não é offline, não. O offline é o que eu vou falar depois aqui, ó. Que o Canva é uma ferramenta gratuita de design gráfica online. Então, vocês já ouviram falar em algum momento, já conhecem. Esse aqui é o meu perfil profissional da minha empresa. Tem muitas coisas aqui, né, dos meus clientes, portfólios, muita coisa legal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que todos os materiais visuais que eu fiz no Canva. Primeiro, pelo tempo que eu tinha para facilitar o meu trabalho e por ele ser intuitivo com imagens que eu consigo digitar aqui no lado. Eu vou abrir um para vocês visualizarem. Né? Todos vocês já viram em algum momento nesses últimos 4 vídeos. Esse aqui fui eu que fiz do início ao fim, tá? Vou colocar uma pré-visualização. Foi assim que eu fiz. E ele entrou lá no vídeo, se não me engano, no segundo vídeo, quando eu falo de cinema brasileiro. Eu peguei as imagens, eu recortei elas. Aqui, ó, tem o removedor de fundo, mas tem um detalhe. Eu pago aqui o Canva um valorzinho, se não me engano, de 30, 35 ou 40 reais, mas é porque eu utilizo muito. Mas o gratuito também tem várias possibilidades. Mas algumas coisas mais legais ele limita, como as imagens mais legais, os efeitos mais legais, mas isso não impede que vocês tenham um trabalho tão bom quanto. E aí eu peguei as imagens, eu removi o fundo, e aí eu fui colocando as imagenzinhas. Ó, eu fui mexendo aqui, eu fui colocando. Por exemplo, eu vou querer pegar uma imagem aqui, pegar uma minha, que é o mais legal, eu acho. Eu achei uma imagem minha por aqui. E agora eu vou colocar aqui em cima. Coloquei a minha imagem, eu vou aqui no removedor de fundo e automaticamente o Canva vai fazer esse trabalho por mim. E veja bem, tô aqui, ó, bem gatona, olhando para vocês. E aqui eu vou na opção editar. Tem aqui alguns filtros que eu posso melhorar, escurecer, clarear, colocar o que eu quiser. Olha só, eu clareei aqui, não que precisasse, mas eu tô só mostrando para vocês para conhecer. E aqui tem outros apps, outros aplicativos que ajudam na edição da colorização, se vocês querem distorção, desfoque, criar uma imagem por IA. Então, explorem, essa é a palavra, explorem isso. Aqui eu falei, querem desfocar. Tem a opção desfoque aqui, se quiser. Ó, aí eu vou selecionar onde eu quero que desfocar. E ele vai fazer esse trabalho para mim. Mas não é isso que eu quero nesse trabalho aqui. Quando eu clico na minha imagem em editar, vai aparecer várias possibilidades, que foi o que eu acabei de passar para vocês. Lá embaixo tem uma opção chamada sombras. Nenhum, brilhante. Ó, veja aqui, ele deu
uma sombrinha, um desfoquezinho ao redor de mim. E aí uma projetada. A projetada vocês não estão conseguindo ver tanto porque ela tá mais escura, né? Ela tá numa cor mais preta. Então eu vou trocar a cor por uma branca. Aí vocês vão observar que ficou um desfoquezinho mais claro. Mas assim, parece que eu tenho um fantasma, um vulto, que não é tão interessante assim para a dinâmica do vídeo, né? Aí eu vou fazer o quê? Trabalhar na distância, no ângulo, o nível do desfoque. Ah, olha só, eu baixei o nível de desfoque, a distância, a intensidade da cor, quero menos, mais. E aí eu vou criando as minhas sombras até eu achar que está ok e eu vou lá, escolho um lugar na minha cena e me insiro. Tá pronto. Aqui também tem várias possibilidades de animar. E aqui na imagem da Sebastiana, da Tânia Maria, personagem do agente secreto, o brasileiro e a Sebastiana ficam saltando. Eu fui lá na minha imagem, fui em animar. Em animar, tem várias opções. Olha, eu vou escolhendo a que eu mais gostar, a que mais se adaptar. A que eu gostei e que fez mais sentido para mim, para todas as imagens que entram aqui, é o zoom. Se eu quiser chamar atenção para mim, eu vou impulsar. E ele vai ficar assim. E aí é só compartilhar, baixar em MP4 e brincar. Essa é uma possibilidade de vocês criarem a arte pro vídeo de vocês, ou também de vocês editarem o material. Eu, particularmente, acho um pouco mais difícil editar material grande, decupar, que é fazer sei lá, se vocês forem fazer um depoimento para documentário, e eu acho que vai ficar aqui um pouco mais difícil, porque tem que fazer muitos cortes, muitos ajustes, vão colocar trilha, e particularmente eu não gosto muito daqui, do Canva, para esse tipo de edição, para editar o vídeo, né? Mas eu gosto do Canva para fazer esse trabalho de arte. Olha, vejam que todos os materiais que vocês viram nos vídeos desse mini curso, todos estão aqui. Então é bem legal as possibilidades. Tem templates prontos, que isso significa, Bárbara? Que vocês podem digitar, por exemplo, eu quero um template de filme. E aqui tem as possibilidades. Tá? Aí vocês vão escolher vocês vão escrever o que vocês querem, edição. Vocês podem trocar a letra, tá? Pela letra que vocês quiserem, pela cor que vocês quiserem. Vocês podem colocar o efeito que vocês quiserem. Vocês podem tirar elementos. Sei lá, eu quero tirar esse elemento daqui. Eu vou tirar esse elemento daqui, esse. Eu vou bloquear para essa imagem não se mexer, vou colocar a edição de novo aqui. E aí eu vou querer um elemento de câmera antiga. E aí eu vou selecionar uma câmera antiga e colocar ela. Eu quero uma silhueta de uma câmera. Aqui está. E aí você vai selecionar e vai colocando onde você bem entender. E também vai criando os movimentos, como eu falei para vocês, de animação. Porque aqui tem várias opções e vocês podem brincar com isso, tá? Para não ficar uma coisa estática. Eu fiz para vocês algumas coisas mais estáticas, como por exemplo, quando nós falamos sobre som. Eu fiquei com a minha imagem aqui na lateral, mas aqui ficou uma apresentação estática. Isso aqui eu não coloquei em movimento, ficou paradinho. Então vocês poderiam me ver falando e poderiam ler o texto sem ter que estar entrando uma palavrinha por vez, uma palavra por vez. E ele ficou dessa maneira. Eu fiz aqui, tudo aqui. Outra coisa que foi legal, que é esse daqui. Esse daqui eu fiz também. Eu peguei uma imagem, coloquei o fundo e eu coloquei os quadradinhos aqui com os ícones, com os itens. E aí eu coloquei a animação. Então, quando vocês veem no vídeo, ele tá assim. E conforme eu vou falando sobre pensar, conversar, então todas as etapas do processo da pré-produção é pensar, conversar, escolher, planejar, organizar e só lá no final gravar. Então existe uma etapa, um caminho muito grande e foi isso que eu fiz para que vocês pudessem visualizar e eu não ficasse só falando e não tivesse numa criação visual que fosse divertida, criativa, para ali, né, tirar
Tirar não, chamar a atenção de vocês e, quem sabe, até tirar de um filme chato, podemos dizer assim, para algo mais dinâmico e que também vocês podem lembrar. Ah, o que a Bárbara falou? Ah, ela falou que as etapas da pré-produção era pensar, conversar, escolher, planejar e organizar. Então, isso também facilita depois, na hora que vocês precisarem. Eu aqui usei alguns templates e aí eu fui criando, eu fui modificando. Essas imagens são minhas, essa imagem aqui de uma produção que eu participei em 2024. Essa também é minha, lá no Interlagos. Então, eu trouxe algumas coisas. Isso aqui é lá no interior de Goiás, numa fazenda. Então, eu trouxe algumas coisas. Essa aqui foi uma capa que eu criei com IA para um curta-metragem que eu fui produtora. Aqui, essa aqui é uma imagem que eu peguei do próprio Canva. Essa aqui é uma imagem que eu fiz com o meu celular. Então, para vocês verem que eu fui criando também. Que tem modelos prontos, mas eu posso personalizar. Eu quis fazer mais simples nesse vídeo 4, né? Que era as gravações sobre o regulamento. Então, o regulamento ficou assim. As gravações devem ser feitas na horizontal. Então, aqui eu tinha uma pequena frase com alguns elementos visuais que já comunicam o que eu quero dizer. Então, eu não precisei dizer para vocês, usem o celular, uma câmera fotográfica, uma câmera de cinema, uma câmera de foto. Vocês podem usar uma webcam, um computador, uma câmera das antigas, uma TechPix. Se quiserem gravar com uma câmera de segurança também pode. É de vocês, mas eu coloquei elementos que dissessem algo sem eu ter que estar falando, tá? Então, observem isso também no trabalho de vocês, que nem tudo precisa estar dito. Isso faz parte da narrativa. Aqui eu vou mostrar para vocês também que eu fiz os cartazes. Todos aqui. Então, tomei cuidado de revisar tudo bem certinho, verificar as informações, baixar as capas. Então, só para vocês saberem como foi feito esse processo. Eu vou fechar aqui o Canva. Ele é online, então vocês precisam de um computador, notebook. Ainda dá para fazer pelo celular. Na sequência, a gente tem o InShot e o CapCut. Esses são aplicativos para celulares. Também tem versões para computador de mesa. Eu gosto muito do CapCut. Eu não vou entrar tanto no InShot porque eu usei ele há muito tempo. Então eu tenho pouca recordação sobre o InShot, mas porque eu tenho utilizado o CapCut pela versatilidade, facilidade, agilidade, várias coisas bacanas que ele tem no meu celular ou quando eu tô no meu computador e eu consigo trabalhar ali, ele salva na hora. Deixa eu abrir aqui, esse aqui é o template do CapCut, mas eu vou abrir fazer na hora aqui, criar projeto. Esse é o template. Aqui você vai importar os arquivos, aqui vai reproduzir, aqui vai ter os detalhes, alguns comandos. Vocês podem selecionar os efeitos. Eu vou puxar uma imagem para que a gente trabalhe nela rapidinho. Então, eu puxei aqui para vocês um material que eu fiz. Ele é meu, tá no meu canal. Puxei, arrastei para a timeline. Aqui, ele tá a imagem e o áudio. Eu vou extrair o áudio para que eu possa visualizar ele. Então, aqui tá os gráficos do áudio. Os picos, quando eu falo que estoura, são esses laranjinhas aqui, ó. E é aqui que eu falo para vocês que tem que cuidar com o áudio estar batendo em -12 e -6 e não ultrapassar o 0, tá? O áudio, o ideal é que ele sempre fique em -6, -12, mas se passar do -6, não ultrapasse o 0, tá? Que é importante subir um pouquinho. Para fazer o corte, é o B, a letra B. A letra A, eu vou selecionar o arquivo que eu quero deletar. E depois eu seleciono com o mouse e excluo com o delete. Vocês observaram que sumiu de baixo e veio a parte de cima. Isso significa que esse ímã, ele vai fazer com que quando você delete um material, todo o material que estava parado aqui na lateral da timeline, ele vai correr automaticamente. Então, isso pode desincronizar. E aí, vocês vão lá e só desabilitam. Vocês voltam para cá, dá um Ctrl Z e exclui. E tá tudo certo.
E aí vocês vão editando, limpando os espaços. Quando tem respiros muito longos, eu sugiro que vocês tirem esses suspiros, porque mata tempo, tá? Como é que vocês vão juntar para não ficar esse buraco? Dá 2 cliques, clicar com o direito, fechar espaço. E aí ele vai juntar. Vejam que aqui, ó, tem um respiro muito grande porque eu errei. Aí eu precisei sair, voltar, me ajustar. O que que eu faço? A letra B do teclado, ele vai gerar um cortezinho, eu vou clicar em cima, como se fosse uma giletezinha, e aí eu vou lá e corto, ó. Eu vou lá, a letra A agora, para voltar a virar essa setinha, eu seleciono e aí eu dou o delete. Com o esquerdo, nesse vão, fechar espaço e automaticamente ele se aproxima. Vocês também podem fazer clicando em cima e arrastando, ó, tem essas possibilidades também. O áudio pelo CapCut, ele é gratuito. Então, vocês têm infinitas possibilidades aqui, mas vocês precisam saber dizer o que vocês querem. Como, por exemplo, eu quero uma música instrumental. O que é uma instrumental? É uma música com uma batida, mas ela não tem a vocalização, eles não cantam. Tá, mas eu quero uma instrumental o quê? Eu quero uma instrumental alegre? Quero uma triste? Eu quero uma instrumental com jazz, com pagode, com samba, com hip hop. Eu quero um terror. E aqui tem as possibilidades. Vocês vão clicar em cima e ouvir. E aí vocês vão visualizar na cabeça de vocês, isso aqui combina, não faz sentido. Tá muito alegre para ficção que vocês vão construir ou animação. Tá muito triste pro que vocês querem transmitir de sensação. E aí vocês vão buscando. Esse é um trabalho moroso, mas cansativo, porque vocês têm que encaixar o texto do filme de vocês com a música ou vice-versa para criar aquela atmosfera fílmica, né? Ou clímax, enfim. Então vocês não precisam ter uma trilha em tudo, mas vocês podem ter várias trilhas, um efeito, um assovio, um efeito do carro ligando, do motor. Então, às vezes, não precisa de uma trilha de uma música. Às vezes, o silêncio já conta muita coisa, ou às vezes só um efeito sonoro também já vale. Então, aqui, vocês têm que também tomar cuidado, porque tem pegadinha. Vejam que aqui em cima tem como se fosse um coraçãozinho, como fosse a silhueta de um diamante. Essas músicas são pagas. Então, às vezes, vocês podem achar a melhor música e quando puxar, encaixou perfeitamente com o texto, com a narrativa que você queria dizer. E na hora de exportar o material, vocês vão ter que pagar. Mas a Bárbara não falou. Então, tomem cuidado que tem essas pegadinhas. Assim como vocês também tem pegadinhas nos efeitos. Olha, veja que tem aqui, ó, como se fosse um diamante em formato de coração, um coraçãozinho roxo. Eu vou colocar, ficou lindo o efeito. Nossa! Ó, ficou lindo. Ó, ficou perfeito. Mas aí na hora de eu exportar esse material, eu vou ser barrada ali. E aí eu vou ter que pedir dinheiro pra mãe, pro pai, pra alguém, pra poder fazer esse material ficar redondinho e exportar e vocês conseguirem colocar lá no sistema do concurso. Os efeitos vocês podem mexer, ó, veja, dá para fazer o que vocês quiserem. Tem efeito de desfoque, que se chama o blur. Alguns termos que se vocês não conseguirem lembrar, pesquisem o termo em inglês, que aí pode ser que vocês achem com mais facilidade. Ó, desfoque aberto, eu quero colocar aqui o desfoque. Quero que desfoque muito. Só horizontal. Tudo isso vai depender, claro, do que vocês estão contando. Voltando para a trilha, observem que essa trilha aqui, ela tá bem alta, ó. Ela tá gritando com a minha voz, ela tá gritando com a voz da Bárbara, que tá falando no vídeo, e tá gerando uma confusão. Vou parar, que ninguém vai se entender nada. Eu vou repetir. Como a confusão, minha voz estava alta, a voz aqui do vídeo, a voz da trilha, e não dava para entender nada, porque a trilha tá muito alta, claramente. Eu vou desativar aqui, ó, silenciar a faixa. Só a trilha tá batendo aqui em -6 para cima, de -6 para 0, ó.
baixem isso. Dá para selecionar aqui em menos 14, menos 27, menos 28. Isso aqui vai depender, que às vezes tem trilhas que são muito altas. Ó, ficou em menos 20, tá ótimo. E aí também tem aqui essa possibilidade, eu fiz uma setinha inversa, mas aqui no template do CapCut, você pode selecionar por aqui, ó. Vejam que conforme eu mexo do lado esquerdo pro direito, direito pro esquerdo, vai mexendo o gráfico do áudio aqui embaixo, tá? E aí vocês vão testando até ficar agradável, até ficar uma trilhazinha bem leve de fundinho, tá bem? Aqui eu vou cortar. Eu não vou exportar esse material nem nada. Mas, se vocês forem fazer entrevistas com alguém do tipo depoimento, lembrem-se de colocar o nome das pessoas. Aqui no CapCut já tem alguns efeitos de texto pronto, alguns modelos que vocês podem utilizar. Lembre-se da pegadinha do diamante, né, roxo, mas vocês podem criar o de vocês. Então, adicionar texto. Você só vai pegar aqui em cima, colocar em cima da imagem, do tempo que você quer que apareça isso. Por exemplo, eu quero que apareça logo quando eu começo a falar. Então, eu vou trazer para mais o início. Eu vou digitar o meu nome, que é Bárbara Cristina. Eu vou diminuir isso aqui. E vou... Opa! Dá um Ctrl Z quando acontece isso. Eu seleciono de novo o meu nome e coloco onde eu quiser. Tá? Aqui em cima, aqui do lado, aqui no meio, não tem problema. Eu tenho optado por colocar os letterings, né, esses títulos, nas laterais, aqui no canto, para que dê espaço para colocar legenda. O YouTube já está com a legendagem automática. Aqui, tanto no Premiere quanto em outros aplicativos, já tem a possibilidade de você colocar no vídeo a legenda. Então, se vocês quiserem, pode colocar. Mas aí lembrem de não colocar, por exemplo, o nome de vocês aqui e a legenda por cima. Ninguém vai conseguir ler o texto e nem o seu nome. Então, coloca um pouco mais para cima, coloca no outro lugar, para deixar esse espaço aqui que a gente chama de rodapé. E aqui vocês podem escolher uma arte para o nome de vocês, se vocês querem negrito, itálico, colocar uma linha, se vocês querem trocar a cor, se vocês querem... Aqui tem umas opções de estilos. Ah, quero colocar dessa maneira, quero colocar com amarelo e vermelho, quero trocar, inclusive, a cor do amarelo por uma cor rosa. É infinitas possibilidades. Eu quero maior, quero bem grande. Pode colocar também, né? Como vocês acharem que fica melhor. Para exportar, é uma informação muito importante. O I de iniciar e o O. Input e output. Lá em exportar, nome, digitam. Eu vou escrever teste. Eu vou escolher a pasta que eu quero salvar, por exemplo, lá na minha área de trabalho, que é a resolução do vídeo 1080, 1080. Na horizontal é 1920 por 1080. Se vocês vão gravar em 4K, 6K, não tem problema, mas não precisa, tá? Busquem utilizar aí o padrão, o Full, o HD, que é o que a gente já trabalha, as televisões já comportam, os celulares de vocês também são assim. E aí que vocês não precisam mais em mexer nada. Aí exportar. É só deixar o trabalho do sistema fazer isso por conta, e quando ele finalizar, vocês vão até a pasta e conferem o filme. Por hoje é só, eu falei muito, esse é o vídeo mais longo do nosso mini curso. Ele é um vídeo de edição, mas também de trilha, um pouquinho sobre direitos autorais. Tomem todos os cuidados, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato por e-mail, pelo Instagram também, do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, para tirar essas dúvidas. A gente devolve, né, dá essa devolutiva para vocês, para facilitar o trabalho. Eu sei que é o primeiro contato, não quer de jeito nenhum que vocês se sintam aflitos com isso, mas que vocês tenham uma experiência, que se dividam em grupos, e que cada um que tenha um talento, uma habilidade, que desenvolva essa curiosidade para conhecer algo dentro desse universo fílmico. Esse mini curso, ele é mini mesmo,
porque existe uma infinidade de coisas, de IAs, inteligências artificiais, que estão surgindo. Vocês já conhecem mais aplicativos que eu, tenho certeza que sim, de edição, de fotos, de áudio, do que precisar para facilitar a vida. Então, utilizem esses aplicativos, eu sugeri aqui alguns que eu conheço. Usem esses aplicativos com sabedoria para facilitar a vida de vocês. Tirem suas dúvidas, busquem tutoriais, conversem com amigos, colegas. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no Instagram ou por e-mail do Festival de Cinema, que a gente vai dar uma devolutiva sim, tá? Fiquem tranquilos sobre isso. E claro, que se vocês despertarem tanto interesse que se torne uma paixão, vão conhecer cada vez mais o mercado, nomes, roteiristas, diretores, outros editores, outros profissionais no Instagram que sejam tão bons quantos, leiam livros e se profissionalizem. Aí vocês vão descobrir que existe um mercado infinito e especializado em cada pequeno detalhe que existe, inclusive dentro da própria edição. A gente nem falou muito sobre isso, mas existem pessoas que trabalham só com edição de som, só com edição de cor, só com edição, a montagem, que é a puxar o material bruto, fazer as primeiras limpezas, os cortes, os respiros, os erros. Tem quem trabalha só com a finalização, tem quem trabalha só com os gráficos, só com criação de efeitos. Isso dentro da cadeirinha de edição, fora as outras que a gente já vem falando por aqui. Então, essa é a intenção do nosso mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo boa sorte, sucesso em toda essa trajetória e que em breve eu possa estar vendo, e não só eu, mas como toda a equipe e a comissão do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, na primeira mostra de curtas escolar do Vale Itapocu, vendo o trabalho de vocês e a gente enaltecendo cada vez mais a nossa cultura, a nossa identidade e tudo mais que a gente faz de bom e do melhor aqui na nossa região norte de Santa Catarina. Beijão, gente!